assunto. Vamos para o noticiário internacional agora. A situação em Gaza dramática, mas alguns caminhões a mais com comida começaram a chegar, farinha começou a chegar nas padarias, que para eles eles festejam o momento em que caminhões de farinha chegam para poder produzir pão. Então, para a gente sentir, né, ter a noção, a dimensão do tamanho da fome. Enquanto Gaza vive essa situação terrível, nos Estados Unidos, também uma outra notícia péssima. Dois funcionários da embaixada israelense lá nos Estados Unidos foram assassinados hoje. O editor de Inter da Band News TV já está aqui entre nós, chegando com as informações das duas situações, do que acontece em Gaza e também desses assassinatos de dois funcionários da embaixada israelense nos Estados Unidos. Léo, boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Exatamente. São dois funcionários que tinham um relacionamento, planejavam se casar na próxima semana. O pedido de casamento seria feito por um deles, a noiva, e acabou sendo vítima desses disparos. As informações que chegam é que o atirador, que já foi capturado, e no momento da captura dele, da prisão dele, ele gritou Palestina livre várias vezes. Ele fez vários disparos contra outras pessoas que saíam de um evento no Museu Judaico de Washington. E fatalmente acabou pegando essas duas pessoas e matando esses dois funcionários da Embaixada de Israel lá em Washington. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, culpou o assassinato desses dois funcionários do governo ao crescimento do antissemitismo que, segundo ele, existe por causa da questão envolvendo justamente Israel e a guerra lá na faixa de Gaza. Ele disse que algumas nações acabam incentivando esse antissemitismo sem se referir nominalmente aos países que no começo da semana fizeram uma declaração, fizeram um pronunciamento, divulgaram uma declaração condenando as ações de Israel lá na faixa de Gaza. O governo da França, que não foi citado nominalmente, mas respondeu dizendo que o governo sempre defende os israelenses e que sempre vai combater o antissemitismo. Nas últimas horas, como você falou, Adriana, alimentos começaram a chegar lá na faixa de Gaza, caminhões começaram a entrar com um pouco mais de segurança, porque essa era uma das questões também apontadas pelas Nações Unidas, porque havia ajuda, mas não havia segurança para a distribuição, e agora começaram a chegar nas padarias que voltaram a funcionar, a produzir pão, depois de 3 meses de bloqueio de Israel à chegada de ajuda humanitária lá na faixa de Gaza. Sim, a gente está falando de essa ajuda que entra e dessa que ainda é insuficiente diante da gravidade da situação, mas, ao mesmo tempo que a ajuda está entrando, Israel segue atacando, né? Tentando, inclusive alertas foram emitidos para que os palestinos esvaziassem várias regiões, porque os ataques continuam. Então eles comemoram a chegada de farinha para ter um pedaço de pão, mas debaixo de bombas ainda, né? Exatamente, não se tem segurança, são muitos os alertas de retirada, porque se mantém a pretensão de continuar nesse pulso mais firme da operação da ofensiva militar. Tá certo, Léo. Obrigada pelas suas informações. Viu? Só para a gente complementar, agora um outro assunto que o Léo acabou de trazer aqui, que a gente não tinha dado essa informação ainda, teve um acidente aéreo nos Estados Unidos, né? Isso, nas primeiras horas dessa quinta-feira, a gente lembra que tem um fuso horário diferente, 4 horas mais ou menos, entre o oeste dos Estados Unidos. Esse avião caiu na Califórnia, na cidade de San Diego, atingiu um bairro residencial, deixou casas e automóveis em chamas. Não se tem um número exato de mortos, mas acabou de chegar a confirmação de que pelo menos 2 pessoas morreram na queda desse avião, desse jatinho privado. Obrigada, viu, Léo, por trazer os principais destaques aí do noticiário internacional pra gente. Até mais.